Oi, turma! Hoje nós vamos falar sobre adição algébrica com raízes quadradas. E nós vamos acompanhar duas formas de efetuar a adição algébrica com radicais. A primeira forma é a seguinte: substituímos as raízes por seus resultados e efetuamos os cálculos. Temos dois exemplos aqui, a letra A e a letra B. A letra A, a gente tem aqui, ó, raiz de 49 mais raiz de 16. A gente sabe o resultado de raiz de 49 e também de raiz de 16. São duas raízes que têm resultados exatos. Então, basta a gente substituir as raízes pelos seus resultados. Raiz de 49 é 7, raiz de 16 é 4, 7 mais 4, 11. Beleza? Na letra B, as raízes elas têm coeficientes, ou seja, tem números multiplicando as raízes. Quando eu tenho 2 raiz de 36, significa que o 2 está multiplicando a raiz de 36. Mas não há necessidade de aparecer aquele pontinho da multiplicação. 2 ponto raiz de 36. Não existe a necessidade desse ponto da multiplicação. A partir do momento que esses dois números estão próximos um do outro, a gente já entende que é uma multiplicação. Igual quando a gente está trabalhando com letra, né? Quando a gente tem 2x, o 2 perto do x, a gente sabe que o 2 está multiplicando o x, mas não há necessidade de informar com um ponto. Mas se quiser colocar o ponto da multiplicação, também não tem problema, tá? Então, a gente tem aqui 2 raiz de 36, ou seja, 2 vezes a raiz de 36, menos 5 vezes a raiz de 9. A gente pode resolver essas duas raízes, que são exatas. Raiz de 36 é 6 e raiz de 9 é 3. E aí, na linha de baixo, a gente vai ter aqui agora as multiplicações, né? 2 vezes 6, que é o resultado da raiz, menos 5 vezes 3, que é o resultado da outra raiz. O que a gente precisa lembrar agora é que sempre numa expressão numérica as multiplicações são feitas antes de adição e subtração. Então, a gente vai fazer 2 vezes 6, 12, 5 vezes 3, 15. Agora sim, fazer 12 menos 15, que é igual a menos 3, tá bom? Ótimo. Vamos ver a segunda forma. A segunda forma é quando a gente não resolve as raízes, tá? Então, eu tenho aqui, ó, nesse primeiro exemplo, na letra A, eu tenho 10 raiz de 2 mais 4 raiz de 2 menos raiz de 2. Vamos lembrar do x de novo? Quando a gente está resolvendo uma equação, isso vocês já estudaram desde o 7º ano, né? Então, no lugar de raiz de 2, eu vou colocar x, para ver se a gente entende melhor. 10x mais 4x menos x. 10x mais 4x é 14x. 14x menos x é 13x. Certo? Porque lembra que esse x aqui, que está sem nenhum número na frente, o coeficiente dele, o número que está multiplicando por ele é o 1, 1x, né? Então, 10x mais 4x, 14x. 14x menos 1x, 13x. Esse 1 não tem necessidade de aparecer. Então, do mesmo jeito que aqui deu 13x, nesse nosso exemplo aqui, 10 raiz de 2 mais 4 raiz de 2 é 14 raiz de 2. Menos raiz de 2, 13 raiz de 2. Da mesma forma, tá? Eu coloquei aqui esses números no parênteses aqui, só para a gente lembrar o seguinte, que a gente faz o cálculo com esses números. A raiz de 2 a gente só repete. Então, os números que estão vindo na frente da raiz são o 10, o 4 e o 1, que não precisa aparecer. Então, eu vou fazer a conta com eles. 10 mais 4 é 14, menos 1, 13. Então, a resposta vai ser 13 e aí eu repito a raiz. 13 raiz de 2, ok? Vamos ao próximo exemplo. No próximo exemplo, a gente tem duas raízes diferentes, né? Aqui na letra B. A gente tem raiz de 5 e raiz de 7. Vamos lembrar também das letras, né? Quando vocês têm... vou colocar um exemplo aqui qualquer, que saiu da minha cabeça agora. 2x mais y mais 3y mais 4x. Como é que a gente resolve aqui
essa expressão algébrica? Bom, a gente não pode adicionar, a gente não pode juntar letras diferentes. Então, a gente só vai adicionar x com x e y com y. 2x mais 4x, 6x. E y mais 3y, 4y. Então, eu juntei x com x, juntei y com y, não tem mais nada para ser feito aqui, tá? Então, aqui nessa letra B é a mesma coisa. Nessa segunda linha, eu não efetuei nenhum cálculo. Eu só coloquei os números que têm raiz de 5 um próximo do outro e os números que têm raiz de 7 um próximo do outro, tá? E aí eu vou ter 3 raiz de 5 menos 5 raiz de 5, né? Lembrando que a gente faz o cálculo com os coeficientes, os números que estão multiplicando. Então, 3, né? 3 menos 5. 3 menos 5 é menos 2. Então, botei o resultado aqui embaixo, menos 2. Agora, vamos para a parte do raiz de 7. 2 raiz de 7 mais raiz de 7 mais 4 raiz de 7. Então, 2 raiz de 7 mais, não tem ninguém aparecendo aqui. Então, o coeficiente dessa raiz de 7 é o 1. Então, 2 mais 1, 3. Mais 4, 7. Então, tá aqui embaixo, ó, 7 raiz de 7, tá? Então, eu junto raiz de 5 com raiz de 5 e coloco o resultado. Raiz de 7 com raiz de 7 e coloco o resultado. Beleza? A gente vai precisar de bastante atenção agora para esse exemplo, que é o seguinte. A gente quer somar duas raízes diferentes, raiz de 18 mais raiz de 50. A gente viu que isso não é possível. Mas será que não tem alguma forma da gente escrever esses números com raízes que tenham o mesmo radicando, que tenham o mesmo número dentro das raízes? Bom, vamos fazer uma coisa chamada simplificar raízes. É o mesmo método de quando a gente resolve uma raiz pela fatoração. A única diferença aqui é que a gente não vai resolver essa raiz porque elas não são quadrados perfeitos, a gente não vai encontrar um resultado exato para elas. A gente, a partir da fatoração, a gente vai simplificá-las, tá bom? Então, aqui do lado, eu coloquei... Aqui do lado eu coloquei a fatoração tanto do 18 quanto do 50, né? Que são as raízes que a gente quer somar. Quando eu fatoro 18, 18 por 2, 9, por 3, 3, por 3, 1. Eu chego à conclusão de que o 18 é igual a 3 ao quadrado vezes 2. E quando eu fatoro 50, 50 por 2, 25. Por 5, 5, por 5, 1. Eu chego à conclusão de que o 25 é igual a 5 ao quadrado vezes 2, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui, ó, no lugar das raízes, eu vou substituir por essas potências da fatoração. Então, no lugar do 18, eu coloquei 3 ao quadrado vezes 2. E no lugar do 50, eu coloquei 5 ao quadrado vezes 2, tá bom? Agora, a gente vai fazer igual a gente estava fazendo nas aulas passadas, quando a gente queria calcular as raízes, né? A gente vai separar aqui, ó, nessa linha aqui agora. Eu fiz o seguinte, eu separei uma raiz para cada número, né? A gente já fez isso em outras aulas. Então, eu coloquei uma raiz para o 3 ao quadrado e uma raiz para o 2. Depois, eu coloquei uma raiz para o 5 ao quadrado e uma raiz para o 2, tá? Igual nas últimas aulas. A diferença aqui agora é o seguinte. A raiz de 3 ao quadrado, eu vou escrever com o expoente fracionário, que a gente também já viu nas últimas aulas, né? Vai ficar 2 dividido por 2. Então, ficou 3 elevado a 2 dividido por 2. Mas quando chega aqui na raiz de 2, eu não faço isso. Porque não adianta eu fazer isso. Isso é uma raiz irracional, não tem resultado exato. Eu estou tentando resolver só a parte que tem resultado exato. Essa parte aí não vai ter. E aí, a mesma coisa eu fiz aqui, ó. Ou seja, quem tem o expoente par, eu posso tirar da raiz, eu posso resolver a raiz. Agora, quem não tem, não adianta. Então, eu deixo como tá bom? E aí, aqui, ó, nessa parte de baixo, eu resolvi os expoentes, a parte fracionária dos expoentes. 2 dividido por 2 é 1. Então, ficou aqui, ó, 3 elevado a 1. 2 dividido por 2 é 1, então ficou 5 elevado a 1. E o raiz de 2 eu só repeti, porque eu não estou resolvendo o raiz de 2, né? 3 elevado a 1 é 3.
3 elevado a 1 é 3, 5 elevado a 1 é 5. Então, nessa parte aqui, a gente ficou com 3 raiz de 2 mais 5 raiz de 2. Aí, agora dá para resolver, né? As raízes iguais, raiz de 2. 3 raiz de 2 mais 5 raiz de 2 é igual a 8 raiz de 2. Tá bom? Pra gente não ter esse trabalho todo sempre, não existe essa necessidade de tirar, fazer essa parte aqui, ó. Não existe essa necessidade aqui não, tá? A gente pode pular daqui pra cá. Como que a gente pode pular daqui pra cá? Eu tenho 3 ao quadrado dentro de uma raiz quadrada. Sempre que isso aqui acontecer, um número ao quadrado dentro de uma raiz quadrada, o resultado vai ser esse número. Raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3. Raiz quadrada de 5 ao quadrado é 5. Isso vai acontecer com qualquer número. Então, quando eu fiz essa parte aqui, foi para explicar para vocês por que isso acontece. Mas a gente pode pular essa parte. E a gente pode vir direto daqui para cá. Tá bom? Porque daqui para cá, eu já vejo, ó, 3 ao quadrado é igual a 3, tiro da raiz, né? Raiz quadrada de 3 ao quadrado é igual a 3, tiro da raiz. Raiz quadrada de 5 ao quadrado é igual a 5, tiro da raiz. Pronto. O 2, que não tá com nenhum expoente par, vai continuar dentro da raiz. Então, eu posso pular aqui de uma etapa para outra. E esse exemplo aqui, ele segue da mesma forma. Eu tenho 2 raiz de 27, mais 5 raiz de 12, menos 2 raiz de 75. Então, para eu simplificar essas raízes, eu vou fatorar os números 27, 12 e 75. Fatorando, cheguei à conclusão de que 27 é 3 ao quadrado vezes 3, 12 é 2 ao quadrado vezes 3 e 75 é 5 ao quadrado vezes 3. Então, eu vou substituir aqui nas raízes, né? E aí, olha só, eu já pulei a etapa, como eu disse no exercício anterior, no exemplo anterior que podia pular, a etapa que eu pulei. Dentro dessa raiz não tem esse 3 ao quadrado? Então, eu vou tirar ele da raiz, olha, apareceu aqui fora. Aqui não tem esse 2 ao quadrado? Então, eu vou tirar da raiz, ela apareceu aqui fora. E aqui não tem 5 ao quadrado? Tirei, apareceu aqui fora. Os números que estavam sem expoente par permaneceram dentro da raiz. Como já tinham números fora, ficou uma multiplicação do lado de fora, né? Então, aqui, ó, como já tinha um 2 do lado de fora, ficou 2 vezes 3. Porque já tinha um 2 do lado de fora e teve um 3 que saiu da raiz, então ficou 2 vezes 3. Aqui também, já tinha um 5 do lado de fora, aí teve um 2 que saiu da raiz, então ficou 5 vezes 2. Aqui já tinha um 2 do lado de fora. Aí teve um 5 que saiu da raiz, então ficou 2 vezes 5. Multiplicando, aqui na parte de baixo eu vou ter 2 vezes 3, 6. 5 vezes 2, 10. E 2 vezes 5, 10. E agora eu vou calcular, beleza? 6 raiz de 3 mais 10 raiz de 3, 16 raiz de 3. 16 raiz de 3 menos 10 raiz de 3, 6 raiz de 3. É o resultado, tá? Esse cálculo aqui da última linha, a gente também pode lembrar o seguinte, né? Que mais 10 raiz de 3 com menos 10 raiz de 3 se cancela. Logo, o resultado fica 6 raiz de 3. Beleza? Aqui estão as atividades. Entrega via WhatsApp até dia 6/9. Fiquem atentos aos prazos, tá bom? A número 1, calcule. Percebe que na número 1, todas as raízes são quadrados perfeitos, então todos têm resultados exatos. Basta você substituir a raiz pelo seu resultado, tá bom? Na número 2, aí as raízes já não são mais exatas. Então, a gente vai ter que fazer aquele cálculo, né? Sem substituí-las por um valor. Vamos somar as raízes. Na letra A só tem raiz de 5, então é bem tranquilo, você pode juntar todas elas, tá? Faça o cálculo aí, tanto da adição quanto da subtração. Na letra B, você tem raiz de 2 e raiz de 3. Você só pode juntar raiz de 2 por raiz de 2 e raiz de 3 por raiz de 3. Na número 3, está escrito assim: reduza os radicais a uma expressão na forma A raiz de B, que é o que a gente estava fazendo aqui nos exemplos quando a gente simplifica uma raiz.
Então, aqui a gente vai simplificar. Na número 3, nenhuma raiz é quadrado perfeito. Então, vocês vão simplificar, tá? Ver o número que sai da raiz e o número que tem que continuar dentro da raiz, tá bom? E a número 4 determina o perímetro das figuras. Então, o que é perímetro aqui das figuras, né? É a medida do contorno da figura. No caso do retângulo, é a soma dos seus 4 lados. Então, não esqueçam do seguinte, hein? Se no retângulo embaixo é 3 raiz de 3, em cima vai ser 3 raiz de 3. Se do lado é 2 raiz de 3, do outro lado vai ser 2 raiz de 3. Então, qual que é o perímetro desse retângulo? É somar os 4. 3 raiz de 3, mais 3 raiz de 3, mais 2 raiz de 3, mais 2 raiz de 3. Todo mundo aqui é raiz de 3, então dá para juntar até que fique uma raiz só, tá bom? E aí aqui, né, o perímetro do triângulo vai ser somar os 3 lados. Quando vocês forem somar essas 3 raízes, nenhuma delas é igual, né? São 3 raízes diferentes. Então, essa letra B aqui é igual a número 3, tá? Vocês vão ter que simplificar essas raízes. Olha o exemplo de novo, né? Como que simplifica. Tem que fatorar, ver o número que vai sair de dentro da raiz, o número que vai continuar dentro da raiz. E qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Me mandem mensagem que eu ajudo se vocês tiverem dificuldade na hora de realizar a atividade, tá bom? Bons estudos para todo mundo, um abraço.